Bem, pessoal, dando continuidade a planilhas eletrônicas, vamos continuar nosso desafio. Bem, a primeira parte do desafio foi gerar o nome desses meses aqui de forma automática, sem muito trabalho, né? E vocês viram que a gente clicou e arrastou para baixo, e aí ele gerou todo o nome dos meses. Se fosse para o lado direito também daria certo, aí também geraria na vertical. Isso funciona também para dias da semana, tá? E a gente vai ver que funciona também para um sequencial. Se a gente clicar, se a gente fizer assim, ó, por exemplo, colocar de forma aqui, ó, por exemplo, eu botar 1, 2, aí eu selecionar os dois aqui, ó, quando eu boto, de novo gerando aquele mouse, uma cruz preta, quando eu clico e arrasta, o Excel entende que eu quero criar um sequencial de 1 em 1. Aí ele gera o sequencial. Se eu quisesse que fosse de 2 em 2, por exemplo, 2, 4, aí a partir de agora, ó, ele entende que eu quero um sequencial de 2 em 2, certo? E assim por diante. Então nesse ponto o Excel ele é bastante inteligente. Bem, aí agora a segunda parte do desafio é o seguinte, ó. Essa até que a gente já fez. Na célula B4, faça o Excel gerar valores inteiros, aleatórios, digitando a seguinte fórmula. A gente já sabe, para gerar uma fórmula, basta começar com igual, né? Então digita lá, bem aqui, ó, na célula B4, coloca assim, ó, int, aí abre entre parênteses, coloca aleatório, aí coloca o sinal de vezes, que é um asterístico, tá? Para ele entende que é um asterístico, o vezes. Aí coloca 100. O que ele vai fazer? Aqui essa função aleatório, ele vai gerar números aleatórios de 0 até 1, menores que 1. Só que nesse intervalo, né? E aí ele vai colocar, são valores do conjunto de números reais. Então ele vai colocar lá números que tem vírgula também, né? Então, por exemplo, ele vai começar 0, 0,1, 0,2, 0,3 e não só com uma casa decimal, tá? Ele vai começar com várias casas decimais. Quando a gente determinar que ele vai ser multiplicar aqui por 100, então ele vai pegar esse resultado e vai multiplicar por 100. Então ele vai gerar um resultado entre 0 e 99, certo? Eu só não lembro agora se ele é aberto ou é fechado o intervalo. Mas enfim, aí ele vai conseguir sair desse intervalo entre 0 e 1. Tá? A gente vai conseguir expandir esse intervalo multiplicando por 100. E aí, como eu disse, esse cara aqui ele vai gerar números dentro do intervalo real, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai converter para inteiro. Ou seja, ele vai pegar somente a parte inteira daquele número. Então, se ele sorteou, por exemplo, aqui 98,5, 98,5, aí o que ele vai fazer quando eu colocar aqui, multiplicar, botar isso aqui dentro dessa função int? Ele vai pegar somente a parte inteira, ele vai ignorar o que tiver depois da vírgula. Então, o que tiver depois da vírgula ele esquece e vai pegar só 98. Então, aí o resultado vai ser 98. Vamos ver como é que vai ficar aqui no Excel. Vou chegar bem aqui, ó, nessa célula. Se eu colocasse aqui, ó, igual aleatória, o Excel já completa para mim. Como é que eu faço para fazer isso? Coloco igual, começa a digitar ALE aleatória. Aí ele já coloca aqui para ti. Deixa eu abrir minha lupa aqui para facilitar. Deixa eu vir mais para cá, para a gente poder conversar. Pronto. Aí olha só, eu vou começar a digitar aqui, ALE, aí olha, ele já vai completar para mim aleatório, certo? Aí tu vai lá no teu teclado, tem aquele botão Tab, que é uma setinha para a esquerda e outra para a direita. Aí tu vai apertar ele e vai completar o resto que está faltando aqui, ó, aleatório. Aí ele vai colocar. Aí observa que ele já me diz aqui o que ele vai fazer, ó, retorna o número aleatório maior ou igual a 0 e menor que 1. Ou seja, ele vai retornar um intervalo aberto, né? Entre 0 e 1, só que 1 ele não vai incluir, ele vai excluir. Então, sendo menor que 1, ele pode sortear entre 0 e menor que 1. Aí coloca aqui, modificado quando recalculado, distribuindo uniformemente. Beleza. Eu vou apertar Tab, ele vai escrever lá, terminar de escrever aleatório para mim, e ele deixou um parêntese, ó. Aí aqui embaixo o Excel ele me diz o que ele está esperando que eu coloque. Nesse caso, ele apenas fechou o parêntese. Então, fecha o parêntese. E aí eu vou apertar Enter no teclado. Quando eu apertar Enter, aí ele gera um número aleatório para mim. Ó. Ele gerou 0,86, 11, 3. Aí não era isso que a gente estava querendo, né? Quando eu clico aqui de volta na célula,
Se eu for lá no teclado e apertar F2, tá? Aqui no teu teclado, apertar o botão F2, lá em cima do teu teclado, tu vai ver que tem uma sequência de números com F e mais um número. Começa com ESC, aí do lado do ESC está o F1, F2, F3, F4 e assim por diante, tá? Então vai lá no teu teclado e aí aperta F2. Quando aperta F2, ele habilita a célula para edição novamente, tá? Aí observa que tu pode digitar ou aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Novamente. Gerou outro número aleatório, né? Bastou eu clicar fora e gerou outro número agora. Então, se eu quisesse editar, essa aqui eu poderia vir aqui direto e começava a editar, ou aperto F2, ele permite eu editar bem aqui, onde está o cursor do mouse. Tá piscando aí, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui, vezes 100. Quando eu der Enter, ele recalcula novamente. Só que olha só, o que ele fez no máximo, ele deve ter gerado 0,81. Aí ele, quando eu multiplico por 100, ele anda com a vírgula, não é isso que a gente aprendeu lá na quarta série? Quando ele andou com a vírgula, ele já gerou um número maior do que 0 e 1, né, dentro daquele intervalo que ele especificou lá. E aí multipliquei por 100, então ficou 81. Aí agora eu quero vírgula alguma coisa. Aí eu quero pegar somente a parte inteira. Eu quero que ele gere só essa parte antes da vírgula. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, ó. Vou chamar aquela função de inteiro, int. Aí, ó, lê o que ele já te diz aqui, ó. Arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo. Então é esse mesmo cara que eu quero. Então apertar Tab, ele vai completar para mim e vai me dizer o que ele quer que eu coloque, ó. Ele quer que eu especifique um número. E aí o número que eu vou colocar é justamente o número que vai ser gerado aleatório. Então eu vou colocar aqui A aleatório, vou apertar Tab novamente, ele vai completar. Aí o Excel diz aqui o que ele está esperando, ele quer só que eu feche o parênteses, então eu vou fechar. Ok, fechei, vou multiplicar por 100, é para ele andar com a vírgula. E vou fechar o parêntese de novo. Pronto, fechei a fórmula. Vou dar Enter. Pronto, ele gerou agora somente a parte inteira dessa fórmula aleatória. Ok? Vamos voltar lá para o slide agora. Pronto, essa era mais uma parte do desafio. A próxima parte do desafio a gente continua no próximo vídeo.